Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E disse: O que sai do homem é isso que torna o homem impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, queridos padres do Maranhão, da cidade, talvez que eu não conheça, porque cheguei no Rio de Janeiro com 5 anos de idade, mas quero bem dizer a presença de vocês aqui, Padre Paulo e Padre Francildo. A cada um de nós devemos buscar a perfeição cristã, mesmo considerando que nós não somos perfeitos, pois só Deus é perfeito. Buscar e contar com a graça, pedir e deixar que Deus nos vá direcionando, trazendo para o nosso coração aquilo que realmente é certo, aquilo que é a sua vontade. Salomão pediu a sabedoria, e não recebeu apenas teorias intelectuais, mas, ao contrário, ele também teve a oportunidade de experimentar na sua vida, segundo a graça de Deus, como gerir bem os seus bens, tudo aquilo que Deus o confiou, e mais ainda, a sua vida e suas responsabilidades. Interessante que a rainha de Sabá, ela ouviu dizer e foi lá conferir tudo aquilo que ela escutava sobre Salomão. E ao chegar perto e ao verificar com os próprios olhos, viu que a expectativa que trazia era muito maior do que ela tinha escutado. A bondade e a forma que Salomão tinha para encaminhar todas as coisas realmente fez que ela se encantasse. E ao ser encantada, ela pôde disponibilizar os seus bens ali para Salomão. Só que Salomão recebeu, sim, muitos bens da rainha de Sabá. Porém, o maior bem que ele recebeu foi justamente esta graça, a graça que vem da parte do Senhor. Cada um de nós, quando recebemos a graça que vem de Deus, podemos dizer que somos verdadeiramente ricos com essa graça que nós recebemos.
Agora, Salomão, ao receber essa graça, ele se tornou completamente coerente com a graça recebida. E aí, as coisas externas da vida de Salomão podem ser admiradas e observadas, porque a graça fez com que mudasse também o seu coração. Interessante a gente perceber isso e a gente falar sobre isso. A graça de Deus tem esse objetivo, mudar o coração das pessoas, como fez com Salomão. E ele buscava, dentro de si, com suas ações, ser uma pessoa completamente cheia de Deus. Buscava viver essa perfeição em Deus. O Evangelho segue a mesma ideia. E sobre a atitude das pessoas humanas, também busca identificar ali dentro como têm sido as nossas atitudes. Nós não devemos esquecer que o principal, e diz o Evangelho isso para nós, é termos um coração puro. Jesus elucida isso hoje para nós. O que nos torna impuros diante de Deus não é o que comemos, mas as coisas que falamos, as coisas que fazemos. Essas coisas revelam o que está no nosso coração, como ele se apresenta. As coisas que nós estamos realizando hoje, podemos dizer que traduz a graça santificante que cada um de nós recebemos no nosso batismo. A liturgia de hoje nos ensina a distinguir as situações para agirmos corretamente, de acordo com a vontade de Deus. Precisamos purificar o nosso coração, precisamos purificar os nossos pensamentos, precisamos purificar as nossas atitudes. A exemplo de Salomão, que recebeu a graça da sabedoria, nós precisamos também sermos pessoas sábias. E quando eu falo sábia, não estou falando aqui de intelectualidade ou aquilo que a gente possa ter aprendido na nossa vida, mas a sabedoria que vem à luz da palavra de Deus. E por falar nisso, sabemos que somos imperfeitos, precisamos contar com a graça de Deus. E talvez esse seja o ponto principal na nossa vida, né? Saber que Ele está conosco e a graça está conosco, porque Ele está aqui. Porém, eu estava lendo um livro esses dias, Teologia da Perfeição Cristã, do Antônio Marinho. E lá, no capítulo 5, dá algumas direções para nós, assim, muito práticas, para mesmo com a graça de Deus, ainda buscarmos essa ascese e termos ações conforme a vontade de Deus. Diz assim lá, nesse capítulo 5, elenca 5 formas que a gente pode seguramente seguir para, continuando na graça, buscar essa sabedoria e, consequentemente, agir conforme a vontade de Deus. Primeiro, um plano de vida. É impossível a gente viver nesse mundo sem um plano de vida. E talvez o plano que a gente mais queira viver hoje seja um direcionamento para a nossa vida a respeito da santidade. Depois, diz lá nesse mesmo capítulo, uma leitura espiritual. Buscar um apoio, uma ajuda para nós, para cada um de nós. É importante a gente ter esse tipo de leitura. Ele continua dizendo, no ponto 3, as santas amizades. Será que a gente poderia dizer hoje que aquilo que diz, que toca o nosso coração com respeito à amizade, levam a cada um de nós para uma santidade de vida? O apostolado é o ponto 4 e traz para nós que nós também precisamos servir a Deus e buscar em Deus a força para anunciá-lo. E por fim,
o ponto 5, que fala de uma direção espiritual, uma ajuda que a alma precisa para continuar no caminho de Deus. Repito, o primeiro ponto é a graça. Como Salomão, pedir a graça de Deus. E depois, se colocar num caminho, num itinerário, onde meios secundários e externos possa ir nos transformando, nos fazendo mais perfeitos. Isso tudo nos ajuda a buscar um coração puro. Isso tudo faz com que a vontade de Deus se realize na nossa vida, a ponto de um dia chegarmos à perfeição cristã desejada por todos os santos. Meus queridos, desejemos um coração puro. Busquemos agir coerente conforme a graça de Deus e assim chegaremos unidos, juntos, ao reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.